Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos. Oi, bom dia. Bom dia, Thaís. Sejam aí bem-vindos, né? Mais uma aula. Estamos aí na 29ª semana de trabalhos remotos. Para alguns de muito desespero, para outros de muita alegria. Mas seguimos aí rumo ao final, né? Falta aí praticamente um mês de aula. E aí estamos livres, né? Finalmente disso tudo. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. E aí vamos lá. O que vai acontecer? Minha internet hoje está com pau. Eu nem ia dar essa aula hoje, eu já tinha até mandado uma mensagem para a escola dizendo que não era possível eu dar aula. E aí, só que eu consegui cambalacho aqui, estou usando a internet do vizinho. Então, se começar a travar muito, aí eu vou interromper a aula e nós vamos embora, tá? Mas eu acho, vamos ver, no 7º ano deu tudo certo, né? Travou só uma vez, assim, rapidinho. Seria uma pena se tivesse caído, né, professor? Para mim é ruim, né, Yuki? Porque eu tenho que repor essa aula de um jeito ou de outro, eu vou ter que dar essa aula de um jeito ou de outro. Então, como diz o outro, né, prefiro ficar livre de uma vez, né, do que protelar ela para depois, tá? Mas eu gosto de dar aula. Não há problema algum assim para mim. Eu prefiro quando eu tenho todos os equipamentos e tudo aquilo que é necessário para dar aula funcionando plenamente, né? Aí, engraçado, eu tinha mandado uma mensagem para a escola dizendo que não ia dar para dar aula. E só que eles não viram. Aí depois de um tempo que eu consegui comunicar com a escola, só que eu fiquei com medo, falando, nossa, se eles já avisarem os meninos que não teria aula, né? Mas vamos ver. Aí só que eu acho que nem deu tempo deles fazerem isso. Espera aí, rapidinho. Aí estão falando que tá dando pau no link lá da minha aula da 2ª série, de novo. Mas enfim, não sei se vocês acompanharam aí. Deveriam, né, pelo menos. Apesar de serem novos ainda. Mas nós tivemos aí, neste domingo, o pleito, né, das eleições aqui, municipais, vereador e também prefeito. Alguém acompanhou aí as eleições? Estava por dentro do que estava sendo feito, falado? O Alexandre Calil ganhou o primeiro turno, né, Tolentino? Mas aonde que vai ter segundo turno, Daiane? Porque aqui em Belo Horizonte não, o Calil já ganhou há muito tempo. Ele foi o segundo prefeito mais bem votado, não é isso? Do Brasil. São Paulo, o pau vai quebrar, Tolentino. Já está quebrando, né? Ontem teve o primeiro debate lá entre o Covas e o Guilherme Boulos. Eu até assisti um pedaço e achei uma graça. Daiane tá atrasada. Tá atrasada nas eleições, hein? Deixa eu ver. Eu vi porque meu irmão tava do meu lado e não para de olhar. Ele não para de olhar sobre eleições, essa coisa, Lisboa. Ele gosta, né? Porque se fosse para aquele João Vitor, ia dar ruim. Não sei, não olhei proposta.
Tô acompanhando São Paulo desde setembro. Ó, Tolentino. Que é isso, acompanhando. E de Belo Horizonte, Tolentino, tá acompanhando? Porque a gente acompanha, agora a gente gosta de ver muito. Tinha mais gente sabendo falar sobre as eleições dos Estados Unidos do que da eleição da própria cidade, do próprio município. Você acha, Angélica, que mudar de prefeito ia dar muita confusão? Já sabia que ia dar Calil, sabe? Daí meio que não interessei. Ah, uma boa justificativa, tá, Tolentino? Mas e aqueles que criam as legislações, que criam as leis do seu município, que são os vereadores, né? Ninguém olhou. Nós tivemos aí uma importante vitória em Belo Horizonte, né? De uma vereadora, a Duda. Não sei se vocês acompanharam, Duda Salabert, né? Acho muito importante a vitória dela, representa aí, assim espero, uma mudança muito grande nesse tipo de discussão, nessa pauta, sabe? Ela para quem não sabe, né? Ela é uma professora, né? É uma trans e a primeira vereadora trans aqui de Belo Horizonte, sabe? Ela foi a mais bem votada e o legal disso tudo é que ela fez uma campanha toda limpa, né? Sem emitir nenhum panfleto, nenhum santinho daquele que suja a cidade pra caramba, tá? E aí ela fez essa campanha toda dessa forma, achei muito legal. Depois vocês pesquisem um pouco da história dela e tudo, é muito interessante, tá? Ela é do PDT, o Tolentino, Partido Democrático Trabalhista, acho que é isso mesmo, PDT, tá? Se não me falha a memória. Ela entrou no PSOL e depois passou para o PDT. Ela é muito legal, eu conheci ela. É isso mesmo, é o PDT. E eu não sei se vocês viram, o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte foi um menino chamado Nicolas Ferreira. Vocês acompanharam isso aí? Nicolas Ferreira, ele é do PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E no domingo à noite, sabe qual foi a primeira declaração dele? Quando soube que era o segundo mais bem votado em Belo Horizonte, que seria, portanto, vereador. Alguém viu qual foi a declaração dele? Bom, ele disse que a repórter, ao falar, você viu que a vereadora Duda Salabert ganhou, né? E aí, né, como a mais bem votada, e aí ele pegou, bom, na Câmara lá dos vereadores, eu só vou tratar ela por ele, né? Ela pode se reconhecer do jeito que ela quiser, mas na certidão de nascimento dela tá que ela nasceu homem. Então eu vou tratar ela como homem. Porque aí ele falou que vai barrar todo tipo de pauta progressista que existia na Câmara dos vereadores. Ele falou uma coisa muito interessante também, tentando lembrar aqui, esqueci o que era, mas infelizmente, né, você vê a primeira declaração do vereador que vai representar o povo, né, tá certo que as pessoas que votaram nele têm a mesma ideologia, a mesma ideia do que ele, mas antes de você assumir já o seu mandato, antes de você assumir o seu posto, já começa com essas divergências, já começa com
com esses discursos centralizadores, com esses discursos politizadores, né? É triste isso, né? A gente parar para pensar, por quê? Por quê, né? Começar assim. Angélica, são 41 vereadores aqui em Belo Horizonte, né? São 41 vereadores. Muita coisa, né? Muita coisa. Em Contagem, acho que são 21, se não me falha a memória. Cada cidade tem um número de vereador. Acho que ele vai por conta da população, né? Da quantidade aí de pessoas que tem na população. É muito triste, né? Verdade, né? Pra mim tinha que ter 3 vereadores. Não, professor. Tá em bom. Contagem tem menos que BH? Mas Contagem é menor do que Belo Horizonte, não? Não, sim. Mas é porque, tipo assim, meu pai vota em Contagem e minha mãe vota em BH. Eu achei que tinha mais em Contagem, você tá doido? Você viu o chão de Contagem, professor? Misericórdia, tinha muito papel no chão. Sério, você andava assim, parecia que você tava andando num mar de tanto papel. Sério, nossa, tava ridículo o chão. Tava muito feio mesmo. Pois é, toda eleição é a mesma coisa, né? É muito triste você parar a pensar, é muito ridículo isso que esses candidatos fazem. Porque eu não sei. Bom, na minha concepção, será que alguém vai estar andando assim, indo votar e falar, meu Deus, qualquer papel que eu pegar no chão aqui, eu vou votar. Pra que é aquilo ali? Né? Não faz sentido. Aí só fica aquela sujeirada. Você lá, né? É perigoso você até cair naqueles papéis que escorrega, né? De tanto papel que tem no chão, é ridículo isso, sabe? Pior que eu vi um cara dando uma olhada. Não é possível, né? O cara pegou um papel no chão assim. Eu vi isso aí, que esse vereador, acho que é lá de São Paulo, não sei, ele imitava um gato. Esse cara participou do Faustão, num tempo atrás, no que ele se vira nos 30, ele ficava imitando um gato, uma coisa ridícula. A democracia é isso, né? A democracia é importante por isso, mas eu fico impressionado com muitas pessoas votam nessas pessoas que estão lá só zoando o plantão. Eu vi até ontem passou a Jane do Ovo, tinha um que era João do Biscoito. Aí ele fez uma musiquinha do Baby Shark, sabe? E eu acho que era 15... Como é que era o nome dele? Eu não lembro. Aí tipo assim, o número dele do João do Biscoito era 15007, sei lá, 15008. Aí ele ficava cantando essa musiquinha do Baby Shark, sabe? Baby Shark, só que era João do Biscoito. E aí Baby Shark, João do Biscoito. E aí essa praga dessa música fica na sua cabeça. E, tipo assim, ganhou uma porrada de voto. Claro que ele não conseguiu se eleger. Mas eu fico impressionado porque será que existe um descrédito muito grande nos candidatos, nas políticas? Porque as pessoas fazerem aquilo, qual será que é a pauta de uma pessoa dessa? Tá certo que é uma democracia, todos devem participar, é importante, mas que a eleição deveria ser tratada como algo mais sério, né? Tanto sério para esses que brincam, como sério para aqueles que brincam que estão falando sério, né? Que são essas raposas aí desses políticos que tem aí, que fica lá só enganando. Então, na época de eleição vai lá na feira comer pastelzinho, tomar caldo de cana, mas quando está no mandato não faz absolutamente nada, né? Então, assim, tem várias coisas que eu fico pensando sobre isso. Deixa eu ver. Professor. Pode falar. Só em BH que tem 42, aqui em Minas? 41, né? Não 40. sei, Davi. Eu não sei porque eu não acompanho as outras prefeituras, né? Mas eu acredito que em Belo Horizonte deve ser um dos maiores números, tá? Por causa da população. Beleza. É porque eu não sei, porque o amigo do meu pai foi eleito como vereador, só que de governador Valadares. Só que eu não sei quantos vereadores tem lá, se, tipo, só BH que tem mais. Mas e uma os pesquisa outros rápida têm que a gente a consegue, mesma. ó. Quer ver?
Que é uma pesquisa rapidinha aqui, eu já te falo, ó. Espera aí. Estou entrando na Câmara aqui de Governador Valadares. Vamos ver o que eles vão falar aqui. É por população, não é isso, Pedro Tolentino? E aí você tem a quantidade da população e você tem um número lá, X, de vereadores. Ah, impressionante, o site aqui deles está bem lentinho, né? Por que será, né? Do governo, né? As coisas não funcionam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 em Governador Valadares. É. Beleza. Tá? Deixa eu ver. Acho que grande parte dessa questão da política mais descontraída, até mesmo ridícula, se dá como uma forma de manifestação por parte da população. Por exemplo, Tiririca, cidadãos, preferem votar nele do que em outros que sabem que é corrupto ou que não apresentam as mesmas ideias de que todos acreditam. Com certeza, João Paulo, é uma das explicações possíveis, né, sobre o porquê isso aconteceu. Vocês viram o prefeito, por exemplo? Eu já vou começar a aula, tá? Mas é interessante a gente discutir sobre isso. Aliás, isso é aula também, a gente conversar sobre cidadania. Vocês viram o prefeito que foi eleito, mas ele morreu na véspera da eleição, mas foi eleito? Vocês viram isso? Ele morreu nas vésperas da eleição, não deu tempo do tribunal, né, eleitoral trocar ele, aí a galera votou, mas ele já tinha morrido. Impressionante, né? As coisas que acontecem no Brasil. Nós tivemos aqui em Minas, se não me falha a memória, foi uma cidade, eu não sei qual, os candidatos receberam exatamente a mesma quantidade de votos. Olha como que isso é possível, gente. Eles receberam a mesma quantidade de votos. E aí, como nessa cidade tem menos de 200 mil habitantes, aí não tem segundo turno. E aí a regra é, se deu empate, entra o mais velho. Aí entrou o mais velho. É isso mesmo. Olha como, velho, a mesma quantidade de votos. Teve... Você vê como cada voto importa. Teve uma cidade, acho que também foi de Minas, se não me falha a memória. O prefeito ganhou porque tinha 2 votos a mais do que o outro. 2 votos a mais. E aí eu vi também, interessante isso tudo, vários candidatos que não tiveram nenhum voto. Aí eu fico pensando, será que a pessoa não votou nela mesmo? Não, é possível, né? Será que a pessoa não teve coragem de votar nela mesmo? Exato, até mesmo a população não leva a sério a eleição, porque se ninguém votasse nesses políticos, eles iam mesmo que desistir, se candidatar e tal. Mas o pior é que tem gente que vota, cara. Pois é. A gente tem que escolher muito consciente, né? E um candidato em Machado, que estava fazendo boca de urna, mas conseguiu fugir antes da PM chegar. Pois é, Machado, conheço essa cidade aqui em Minas. É perto de Carangola, Arthur? Não me lembro. Tem muito tempo que eu não vou lá, mas eu já fui lá. Teve um casal, amigo do meu pai, que votou em um vereador e quando apurou... Ué, que isso, Tolentino? Isso agora, nessa eleição? Estranho. Será que eles votaram mesmo? Porque muita gente fala um monte de coisa, que fez isso, fez aquilo, mas não dá para saber realmente, né? Se essas pessoas votaram de fato, se elas fizeram isso. Muita gente fala que votou, mas na verdade, não. Pessoa, talvez não tinha apurado. Então tá, pessoal. Vamos aqui agora. Não sei se disseram que ia votar nele. Daí o cara ficou sem voto nenhum. Isso aí acontece. É igual. Eu vi uma reportagem dizendo que numa eleição, tipo assim, um vereador lá, tinha ele e a esposa dele. E ele tinha só um voto. Aí o cara foi fazer a reportagem lá com ele. Aí quando
Aí falou com ele, mas você teve só um voto. Aí ele ficou olhando para a esposa dele assim, falando assim, eu votei em mim, né? E ele ficou tipo assim, nem você teve coragem de votar em mim? Né? E começou a dar confusão, começou a ter briga lá no meio da reportagem lá, que a esposa dele teve coragem de votar nele. Bom, vamos lá, pessoal. Eu falei com vocês que no Japão nós tivemos aí a Era Meiji, né? A Era Meiji, que sucedeu os chamados shogunatos, né? Os comandantes militares, no qual comandavam, que tínhamos o Japão nessa época uma economia feudal, na época dos shoguns. Eu até mostrei um pedaço do filme para vocês, lá do Último Samurai. E, portanto, o Japão era completamente isolado. Até 1850, quando nós tivemos aí a abertura dos portos, a abertura do país, né, pelos Estados Unidos, né, ele forçando a barra para que o Japão, em 1850, fizesse a abertura de seus portos. E os Estados Unidos, claro, ele tinha um interesse econômico, um interesse mercadológico, né, nessa abertura dos portos japoneses. Queria que o Japão abrisse os seus portos para desenvolver a própria economia dos Estados Unidos, para despejar mercadorias norte-americanas, para ter mais mercado consumidor. E aí, com essa abertura dos portos, então inicia-se uma fase, né, de abertura de mercado, né? Aí sim começa a Era Meiji, onde o imperador Meiji, né, que nós tínhamos a figura do Mitsuhito, ele começou profundas transformações econômicas, tecnológicas, industriais e militares no Japão. Ele fez vários investimentos em educação, industrialização, produção agrícola e nas forças armadas, sobretudo. E já que o Japão passava-se por um processo de industrialização, ele precisava de muita matéria-prima. E como eu disse a vocês, não tem nesse território japonês tanta matéria-prima. E aí eles começaram um processo de imperialismo japonês, com os investimentos da Era Meiji, né, e o desenvolvimento industrial que ela proporcionou. Devido à ausência de matéria-prima, à falta de espaço físico, o Japão começou a dominação de novos territórios, tá? De novos territórios aí pelo mundo. E aí, com isso, nós tivemos, por exemplo, em 1895, o Japão conquistando Taiwan. Em 1905, a conquista da Manchúria, a guerra contra a Rússia, a guerra contra a China, enfim, né, o Japão começou o seu processo de imperialismo. Tá ok? Sobre essa aula, restou alguma dúvida ou tranquilo? Restou alguma dúvida, pessoal? Posso passar então, né? Então tá. E aí, pessoal, nesse contexto, cabe a gente discutir um pouquinho aqui também sobre os chamados modelo, ou dos chamados, não, do chamado, né? Modelo de desenvolvimento japonês, tá? Sobre os seus impactos e a sua perspectiva. Bom, na Era Meiji, o Japão se apoiou em uma estrutura econômica, e é isso importante vocês saberem. Hoje eu não vou abrir nenhuma tela aqui, tá? Hoje nós vamos bater papo aqui. O Japão se apoiou em uma estrutura, vou até escrever para vocês aí, chamada de Zaibatsus. Tá? O Japão se apoiou nesse modelo aí de Zaibatsus. O Zaibatsus, pessoal,
são grandes conglomerados, olha só, econômicos, pertencentes a famílias tradicionais nipônicas, né? A famílias tradicionais japonesas, tá bom? Então, durante a era Meiji, né, a estrutura econômica que foi instituída no Japão foi apoiada, né, foi alicerçada por esses zaibatsus, tá? São os conglomerados, né, econômicos que pertencem às famílias tradicionais nipônicas. E essas famílias, elas acabam concentrando, elas concentravam o poder, o domínio em setores estratégicos dentro do Japão, setores considerados estratégicos economicamente, tá? Eles concentravam aí, por exemplo, eles eram donos dos bancos, das indústrias, da indústria armamentista, da indústria têxtil, tá? Então, olha só, lembra até uma máfia isso, né? É quase isso, né? Então, esses zaibatsus, né, esses grandes conglomerados econômicos pertencentes às famílias tradicionais, aquelas famílias, né, com sobrenome especial no Japão, elas concentraram vários setores estratégicos japoneses. E o mais interessante disso, essas famílias, elas tinham o apoio do governo, um amplo apoio governamental para a manutenção, né, dessa concentração dos setores estratégicos japoneses. Bom, e daí, pessoal? Nós tivemos aí, após a Segunda Guerra Mundial, eu não preciso nem dizer que o Japão estava um caco, estava um frangalho, né? Então o Japão ele estava economicamente fragilizado, detonado, né? Ele trazia as marcas, as consequências da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, principalmente o que eu mostrei para vocês num videozinho na última aula. Exatamente, Thaís. Estava destruído pelos ataques nucleares, tá? Lembre-se, o Japão é um país que, historicamente, é um país que está acostumado, né? Um país que tem na sua origem, na sua raiz, sempre se recompor de grandes eventos naturais, né? Terremoto, tsunami. E quando eles fazem a sua reconstrução, isso mesmo, Thaís, já vou falar sobre isso. Né? Eles faziam isso quase de forma permanente, cara. Você vê a potência que era o Japão. Né? Só que com a Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, né? As bombas nucleares lá, elas tiveram, claro, um efeito imediato. Morreu aquela pancada de gente, tá? O efeito tardio, né? Muita gente sofre ainda por conta da radiação. Isso foi um baque muito grande para o Japão. E a bomba nuclear, ela também foi um fator primordial para o Japão desistir das suas ideias imperialistas. E aí a gente começa a pensar o seguinte, mas espera aí, o Japão começou a se basear na indústria para poder se reerguer economicamente, né? Para se reerguer, não, para erguer economicamente, já que ele estava saindo do sistema feudal dos shoguns. Entrou na era Meiji, ele começou as indústrias, ele precisava de matéria-prima, aquela coisa toda. E aí, ele, nesse contexto, ele começou a sua visão imperialista. Começou a dominar outros territórios para ter acesso a recursos. Só que, quando ele perdeu a guerra, essa disposição para expandir o seu território, de certa forma, foi adormecida, né? Foi apagada. Então, como que o Japão começou a reerguer economicamente, se tornou a segunda maior economia do mundo durante muito tempo, não tendo mais essa ideia imperialista de conquistar os recursos de outros países? E o resultado, né, desse reerguimento econômico japonês, né, a gente pode dizer
que ele ocorre, né, que esse processo ocorreu principalmente dos altos investimentos realizados dos Estados Unidos da América nesse país. Sim, os Estados Unidos destruiu o Japão e os Estados Unidos reergueu o Japão. Tá bom? Esse plano que os Estados Unidos, né, de investimento dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial no Japão é chamado de Plano Colombo. Tá? E o Plano Colombo ele tinha como principal objetivo, claro, de manter os países, né, e no caso aí nós estamos falando do Japão, na esfera de influência estadunidense, afastar qualquer possibilidade de aproximação do Japão com o sistema socialista lá soviético, né, durante a Guerra Fria. Lembra que o Japão está do lado da Rússia, né? Então os Estados Unidos, de certa forma, realizou esse processo, tá? E aí o Japão, né, faz a adoção do modo capitalista e cria essa esfera, fica dentro dessa esfera ideológica capitalista da Guerra Fria com os Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Eu vi isso em algum lugar, que não morreu na hora, morreu nos próximos meses, muito bem, por causa da radiação, para influenciar os países asiáticos, para eles não se juntarem ao RSS. Eu lembro de alguma coisa assim, história, a gente viu isso. Muito bem, é isso mesmo, tá? E aí, quando os Estados Unidos chegou lá no Japão, ele falou assim, olha, vamos então apoiar, vamos adotar isso aí, né? Vocês vão entrar com a gente aí no capitalismo? Vamos. E aí, os vários financiamentos, o dinheiro que os Estados Unidos cedia para o Japão, eles tinham algumas condicionantes, né? Eles tinham alguns entraves. E um deles é que o Japão fizesse o seu processo de desmilitarização. Ou seja, o Japão não poderia ter forças armadas. O dinheiro que os Estados Unidos estavam emprestando, né, ele teria que ter uma forte restrição de investimentos em indústrias e organizações militares, ou seja, para o Japão não se erguer militarmente novamente, tá? E o Japão deveria fazer uma ampla reforma econômica, política, para modernizar a sua economia, tá? Então, financiado, né, por esse plano dos Estados Unidos, né, e nós temos lá um povo que é super disciplinado, um povo que tem uma cultura de obediência muito grande. O Japão utilizou muito bem esse dinheiro, né? O Japão conseguiu se reerguer, né? Aí agora se reerguer com taxas econômicas aí muito elevadas, né? Principalmente porque o governo usou esse dinheiro, né, em um povo tão disciplinado, num processo de reestruturação econômica, mas uma reestruturação econômica o quê? Baseando por uma reestruturação na educação, por uma reestruturação na tecnologia, na inovação tecnológica. Não basta conseguir conseguir manipular a tecnologia, você tem que criar tecnologia. Isso traz muita grana para o país. E aí o Japão se reergueu nesse conceito, tá bom? De inovação tecnológica, de redistribuição de renda, melhorou a qualidade de vida da população, tá? Igual eu falei, né? Um amplo investimento na educação. E aí o Japão, com isso, ele conseguiu reduzir substancialmente, drasticamente, as desigualdades de renda que existiam no seu país, que é um país, cabe dizer, um país capitalista. Olha que interessante, um país capitalista com um dos mais baixos índices de desigualdade social
mesmo sendo capitalista, que é uma das máximas do capitalismo é essa, né? Ter a hierarquia de classes, né? Nós já vimos isso também. E no Japão, por conta desses modelos no qual ele se apoiou, de certa forma, nós conseguimos aí reduzir drasticamente essas desigualdades, tá? Porque a fórmula do governo do japonês, né, para poder adotar essas reestruturações econômicas, políticas, sociais, essa fórmula de sucesso, não é uma coisa assim, o Japão descobriu a pólvora. Não, nada disso. Ela foi baseada num projeto governamental, num projeto do governo que incentivou a reorganização das empresas. Ele deu crédito, né, subsídios para as empresas promoverem desenvolvimento tecnológico. Ele estabeleceu políticas aí comerciais favoráveis ao bom desempenho da empresa. Ele, já com esses investimentos para as empresas se reorganizarem, as empresas conseguiam aí criar produtos com uma qualidade inquestionável. Ninguém questiona a qualidade de produtos japoneses. Isso assim, você pode reparar. Falou que é um produto japonês, você nem questiona a qualidade. Você sabe que foi feito, como diz o pessoal, supimpa. Por quê? O governo incentivou as empresas a isso. O governo subsidiou, ele emprestou dinheiro, ele concedia crédito para as empresas para elas conseguirem se reorganizar, para elas criarem tecnologia, para elas produzirem, né, mercadorias que tivessem qualidade e que esses produtos pudessem o quê? Competir no mercado internacional. E aí o Japão desbancou no mundo. Tá? Um fato muito interessante e curioso nesse contexto, que na década de 70, década de 80 aí, o Japão ele conseguiu, olha só, o Japão conseguiu uma porcariazinha de uma ilha ali, na década de 70 e 80, ele conseguiu impulsionar a sua indústria, o quê? Automobilística, um pedaço de ilha ali, criando carros para o mundo inteiro. Ele conquistou o mercado internacional, né? Principalmente, especialmente o mercado europeu. Tá? Cabe lembrar, nós já falamos isso, em 1973 nós tivemos o primeiro choque do petróleo. Lembram disso? E no primeiro choque do petróleo, menor produção de petróleo e elevação do preço do barril. E nessa época, a indústria automobilística que despontava no mundo era a estadunidense. Só que a indústria automobilística estadunidense ela é muito conhecida porque fabricar os carros americanos são aqueles carros grandes, com alto consumo de combustível. Mas na crise do petróleo estava faltando combustível. E aí, nessa época, né, que os japoneses eles pensaram e falaram assim, cara, vamos começar a comercializar automóveis, veículos mais compactos, mais econômicos do que aqueles produzidos pelas outras indústrias, principalmente as americanas. E aí, com isso, a indústria automobilística japonesa, ela conseguiu atender às necessidades da população. E aí, ela começou a conquistar o mercado internacional. E aí, o Japão chegou a possuir, pessoal, na década de 80, a maior indústria automobilística, indústria de carro do mundo. Eu estou falando de um pedaço de ilha desse tamanho aqui, ó. Porque eles começaram a criar carros mais compactos, econômicos. E isso, as pessoas falam, pô, não tem petróleo, eu prefiro adquirir um carro desse, tá bom? E esses fatores, claro, acabaram ajudando a impulsionar o desenvolvimento do país. Trabalhadores disciplinados, trabalhadores bem qualificados, alto investimento na educação, valorização, no Japão, uma valorização muito grande dos professores, das suas condições de trabalho.
Isso refletiu aí num desempenho muito grande dos japoneses. Incentiva a pesquisa, desenvolvimento e criação de universidades, centros tecnológicos. Os japoneses, né, eles têm uma coisa muito interessante, que eles fazem uma elevada taxa de poupança interna. Os japoneses guardam dinheiro, isso né, por um lado é bom, por um outro eles guardam demais, e aí acaba sendo um problema. Mas no início lá, né, os japoneses, possuindo esses hábitos de consumo moderado, né, quando comparado a outros países, isso acabou fortalecendo, né, a economia japonesa por ter muito dinheiro ali. É uma característica cultural do japonês, tá? Guardar dinheiro, do budismo, né, a influência do budismo, do shintoísmo, que são as principais religiões aí do Japão. Eles se baseiam na busca do equilíbrio, né, no controle dos desejos, na moderação dos desejos. E aí faz com que o japonês não fique consumindo à toa, né, igual a maior parte do mundo. E, sobretudo, os japoneses também, uma das formas de sucesso, e o que consolidou esse sucesso até na indústria automobilística japonesa, foi o modo toyotista de produção, né? Um modo toyotista baseado naquele modelo que eu já ensinei para vocês também, do just in time, que dispensava a formação de estoque, tá? E aí isso acabou contribuindo, né, para o Japão ter um dos mais modernos parques industriais do mundo. O Japão não tem como ficar estocando carro igual no Fordismo. Então ele criou esse negócio, o carro sai sob demanda. E aí esse modelo toyotismo de carros foi implantado também em praticamente todas as outras indústrias japonesas, né? Na indústria alimentícia, aeroespacial, na indústria naval, metalúrgica, siderúrgica, eletrônica, de não ter estoque. O produto sai por demanda. Muito bem. Agora eu vou fazer a chamada aqui. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Hoje, dia 17 do 11. Só, então vamos lá. Chamada, aqueles que responderem no chat, se alguém com o microfone puder me avisar aí, tá bom? Angélica. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Arthur. Manda no chat. Manda no chat. Christopher. Presente. Davi. Presente. Dayan. Manda no chat. Eduarda Peterson. Presente. Enzo. Manda no chat. Fernanda. Presente. Gabriel Costa. Manda no chat. Gabriel Diniz. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Manda no chat. Guilherme. Manda no chat. Gustavo. Presente. Henrique. Manda no chat. Isabel Valadares. Presente. Isabela. Manda no chat. João Paulo Fonseca. Manda no chat. João Paulo Oliveira. Julian. Presente. Caio. Presente. Lucas. Manda no chat. Maria Eduarda Miranda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Manda no chat. Marina. Presente. Pedro Augusto. Manda no chat. Pedro Tolentino. Presente. Thaís. Presente. Vitor Roberto. Presente. Vitor Yukio. Presente. Vitória. Presente. Wendy.
Ó, 1, 2. Tivemos só 3 pessoas ausentes. Hoje a aula estava cheia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Até sexta-feira. E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre o Japão. Tá bom? Já estamos acabando já. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigado a vocês. Tchauzinho. Que bom que não tá. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.